Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Vou falar um pouquinho sobre ética, do mundo da célula ao mundo dos valores. Esse livro de Goffredo Telles Jr., para quem não sabe, Goffredo Telles Jr. foi um grande jurista, um dos grandes do Brasil. Ponce Miranda, Goffredo Telles Jr., Raimundo Faoro, Rui Barbosa, ixi, mas são tantos, Dr. Sobral Pinto, Luiz Gama, grandes advogados do Brasil, tá? É, Teve uma moça também chamada Esperança, que ela também atuou contra a escravidão, e ela era escrava, ela fez uma petição, tá? Enfim, depois eu posso gravar um vídeo só citando esses grandes juristas, Miguel Reale, enfim, outros tantos aí. Bom, Goffredo Telles Jr. é um autor polêmico, por isso que até tem sido pouco publicado recentemente as obras dele. Não tenho visto mais algumas obras dele. Eu vou citar duas polêmicas dele, duas obras bem intensas. Essa é uma, que é Ética do Mundo da Célula ao Mundo dos Valores, e a outra é Direito Quântico. Meu Deus, já usou a palavra quântico, já deu confusão, porque o pessoal da física odeia esse escarcéu que se faz aí com a expressão quântica. Hoje se fala tudo é quântico, é pulseira quântica, é óculos quântico, é colar quântico. Então, o pessoal da física odeia. Mas o Goffredo Telles, quando escreveu isso, não estava tão na moda quanto está hoje, ok? Bom, Direito Quântico dele é uma obra em que ele mostra que o direito é um conglomerado de possibilidades variáveis, tá? Então ele tenta usar essa questão da quântica, mas não é exatamente física quântica, né? Para entender física quântica tem que estudar mais. O que o Goffredo Telles faz no direito quântico é tentar criar uma espécie de sentença de Schrödinger. Quer dizer, tem um gado de Schrödinger, aí abre a caixa, ele pode estar vivo, ele pode estar morto, e a sentença é isso. Ele pode estar em provimento, improvimento. Então ele tem essa variável, né? Então ele faz essa análise lá. Mas a maior polêmica dele, eu não acho que é o direito quântico, apesar de eu não gostar, porque eu acho que faz uma análise, mistura física com direito, eu não gosto tanto. Esse livro é mais polêmico porque nesse livro ele propõe que existe uma ética já no mundo das células. E aqui é um pouco complicado, vou explicar por quê. Essa teoria pode ser usada por determinados grupos eugenistas, se é que vocês me entendem. Ele diz que a célula já tem um conceito de ética pré-determinado, porque ela tomaria decisões de quem não está trabalhando direito, as partes que não estão trabalhando direito, elas são retiradas do sistema. Complicado, né? Vocês sabem que ele não era um extremista, tá? O Goffredo Telles falava muito, inclusive, sobre direitos e liberdades fundamentais, mas isso pode virar uma faca de dois gumes, se não virar de dois gumes para o mesmo lado, para machucar as pessoas e grupos minoritários. Então, ética do mundo das células ao mundo dos valores, ele diz que a célula já toma as decisões de afastar e abre bastante aspas, punir, né, retirar do jogo aquelas que não estão trabalhando direito. E na verdade o câncer é isso. Quando você tem uma célula que ela não é eliminada, ela trabalha de forma irregular e ela vai se multiplicando ali, né? Falando em síntese, porque eu não sou médico. E a proposta dele é isso, que algumas células trabalham bem, outras não. E aí ela toma decisões. Então ele acredita que a ética ela teria, olha isso, traços, reflexos biológicos. Isso é complicado. É aí que, eu repito, é uma obra perigosa, porque da mesma forma que a irmã de Nietzsche distorceu a filosofia de Nietzsche para agradar ao Hitler, né, porque ela era fã dele, uh, a teoria de Goffredo Telles pode ser distorcida. Não estou dizendo que ela é, assim como Nietzsche não era adepto de Hitler, né? Nem chegou na contemporaneidade ali para falar, eu apoio esse candidato aqui. Mas é um peso muito grande, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando vai discutir esse tipo de assunto delicado, porque ao dizer que tem um comportamento ético na célula, estou dizendo que tem um comportamento ético natural e que a ética não é uma construção social, que a ética não é uma construção de cada cultura. Então eu posso acabar defendendo, na última ratio, que tem uma ética melhor que outra e que, portanto, existe uma ética verdadeira que decorre da natureza. Assim como se tentou fazer ali naquela Alemanha totalitarista, para não mencionar aqui e não tomar aqui as consequências de falar o nome, tentou se buscar uma etnia,
e uma eugenia e o desrespeito aos grupos minoritários e o extermínio de grupos minoritários. Isso é muito pesado, isso é muito errado. Então, dizer que existe uma ética dentro da natureza pode levar os homens a distorcer esse pensamento para defender uma determinada, que seja a própria espécie humana. Os humanos nasceram para destruir o ambiente porque nós nascemos racionais. Não, calma, né? Não é isso. Se você destruir a natureza, você morre também. Não precisa nem falar aqui de grupos de humanos, pode falar da humanidade como um todo. Ela não pode se achar eticamente superior a preservação do ambiente, que seja, né? Então, o problema maior desse livro é, ao tentar propor uma ética que seja biológica, a gente tira a ética da sociologia, da cultura e do fenômeno humanístico. E isso pode ser distorcido para uma espécie de eugenia, para uma ideia de que há um grupo eticamente superior e blá 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 blá. E isso não é bom. Isso não é bom. E essa ideia de excluir células que trabalham de maneira irregular seria um comportamento de escolha ética num grau menor e ajustado, também é perigoso, porque ela permitiria que eu usasse essa teoria para quê? Para a exclusão de grupos minoritários, que eu supostamente acho que não trabalham direito, mas na verdade eles não trabalham da forma que eu quero, dentro de um totalitarismo. Então, é um livro complicado para ser lido. Eu acho até que esse livro passou com poucas atenções e críticas por muitas pessoas que leram de maneira leviana, e o direito quântico é até um pouco menos polêmico que isso, tá? Mas isso não significa que vai citar São Tomás de Aquino e tal, isso não significa que o Goffredo Telles Jr. era contra os direitos de minorias, não é isso, tá? Ele foi professor por muitíssimos anos, chegou a ser deputado, atuou na Constituinte de 46, então é um jurista conhecido, só que ele conviveu com as teorias eugenistas, né? Do início do século XX, do totalitarismo. Então, se nós formos parar para pensar, ele pode não ter se atentado para o cuidado de escrever isso. Hoje a gente tem uma série de normas de contenção para não comentar esses temas polêmicos, inclusive o próprio Facebook vai ter. Na época, ele pode soltar uma obra dessa e ela transitar e ir mais longe do que se devia, né? Várias distorções foram feitas por grupos totalitários de obras anteriores, ou para para ser totalmente oposto a eles, ou para ser exatamente o que eles queriam. E isso não é bom. E o Nietzsche foi um dos que foi vítima desse sistema. Quando você pega, por exemplo, a Nietzsche, quando ele fala do além-homem na sua filosofia, ele não está falando de uma questão eugênica, ele não está falando de uma etnia, ele não está falando de DNA, não está falando nada disso, né? Até nem DNA daria para ele ter falado, né? Mas ele está falando do quê? Ele está falando, olha, é o homem que supera as moralidades banais da vida e tal. Eu nem posso adentrar isso aqui, que nós vamos longe dessa filosofia. Mas em momento algum ele está falando que é o povo que nasceu na Alemanha, é o povo que tem o arianismo, não é nada disso. Não é nada disso. Então ele está falando de uma superação comportamental do modo de agir do homem perante si. Ele não fala de uma questão inata biológica. E quando a gente fala de traços biológicos, há o perigo disso descambar para uma eugenia muito grande. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E esse livro, eu entendo que ele escreveu numa época onde esse cuidado não era tão grande, né? O autor é autor do que diz e do que é entendido. Ele não pode lavar as mãos da forma que vão entendê-lo. Por isso que quando nós escrevemos para o outro, nós não escrevemos para nós. Do contrário, você não publica. Escreve teu livro e põe na gaveta. Então você precisa se acautelar, você precisa ter o cuidado de ver como os outros podem ler a mensagem que você está passando. Aqui no vídeo eu tomo muito esse cuidado. Às vezes depois eu assisto os vídeos que eu gravei, eu falo, caramba, aqui podem achar que eu estou falando isso, eu não estou falando isso não. Aí eu fico aqui torcendo para os comentários não judiarem dessa interpretação errônea. E mais, aqui está o Hermes, eu gosto de gravar com ele aqui, o deus da hermenêutica, o deus da interpretação, morro de medo que vocês não absorvam essa ideia que eu estou querendo falar. Mas eu também sou responsável muitas vezes por isso. Vou trabalhar um tema polêmico, vou falar de uma questão complicada, eu preciso escolher as palavras. E eu preciso saber que eu estou falando com um público amplo. E isso é delicado. Eu vou errar, eu já errei e eu posso estar errando nesse momento.
mas nós temos que ter sempre essa cautela. Então é um livro que serve de alerta. Não estou falando que a teoria está certa, errada, não quero nem entrar nesse debate, mas eu digo que é uma teoria que pode chegar a um uso incorreto na mão de pessoas. Então aqui está falando de ética do mundo das células, do mundo do valor, então as células que estão assim são ruins, então elas precisam ser excluídas, iguais as células são excluídas do corpo, se não forem vir um câncer. E você percebe que já se usou a palavra câncer em sociologia para uma série de coisas. Um grupo minoritário, ou câncer, ratos, um grupo minoritário para um determinado grupo isolado, para uma religião diferente, para uma etnia diferente. E já se usou de formas muito equivocadas isso. O câncer é uma doença, uma questão biológica. Quando eu uso essa palavra lá, eu estou dizendo que isso precisa ser extirpado, isso precisa ser eliminado, isso está se multiplicando muito rápido. Vamos dizer que eu atribuo a uma religião. Tem que tomar muito cuidado com essa visão. Ok? Uma cultura diferente da sua, um comportamento diferente do seu, não necessariamente está errado, não necessariamente é um câncer, até porque câncer é uma outra questão. É perigoso vincular a biologia à ética, etiqueta e moral. É complicadinho, é perigoso. Serve de alerta para todos. Não por menos, o Kant, eu gosto mais do Kant do que do Goffredo Telles Jr. O Kant, quando vai falar de moralidade, ele não vai falar baseado na biologia, muito pelo contrário. Ele vai dizer que a moral, essa moralidade que nós temos, ela não, a moralidade não pode ser explicada no mundo dos testes, incluindo de células, né? Não pode ser testada, ela não é empírica, ela é racional. E ela decorre da generalidade de um pensamento, que é o famoso regra de ouro, não faça outro que não quer que faça com você. Ou se preferir, se o teu agir puder ser aplicado a todos, se eu puder expandir o teu agir para outras pessoas e a coletividade, sem gerar o colapso da sociedade, então faz sentido que o que você está fazendo seja de fato moral. Agora, se não, se isso gerar o colapso, não faça. E aí está a importância dessa leitura de Kant. Eu vou trazer Kant para cá, que Kant é complexíssimo, super difícil. O ideal é ler em alemão, e quem entende Kant são os filósofos. Eu li o Kant, gosto do Kant, e sobretudo porque o Kelsen se baseia no Kant, então eu estudei o Kelsen, o Kant por conta de Kelsen, mas é um autor que merece uma aula muito cautelosa. Tem aulas excelentes sobre Kant aqui no YouTube, que vocês podem achar de colegas meus que tem os canais ali, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês e até a nossa próxima. Mas leia, é legal, é interessante, mas toma cuidado. Tchau, tchau, pessoal. Um abração.